O Justiceiro, originalmente chamado de The Punisher, e é um filme de ação e vigilância estadunidense lançado em 2004. Dirigido por Jonathan Heslake, que também escreveu o roteiro ao lado do Michael Franz. O filme é baseado no personagem da Marvel Comics do mesmo nome e estrelado por Thomas Jane, interpretando o anti-herói Frank Castle, e John Travolta interpretando Howard Saint, um chefe do crime que ordena a morte de toda a família do Frank Castle. A história e o enredo do filme foram baseados principalmente em duas histórias em quadrinhos do Justiceiro. A minissérie lançada em 1994 chamado The Punisher Year One, dos escritores Dan Abnett e Andy Laming, e a minissérie de 2000 chamado Welcome Back Frank, do escritor Garth Ennis, embora algumas cenas tenham sido derivadas de outras histórias do Justiceiro, como Marvel Preview Presents The Punisher No. 2, Marvel Super Action Featuring The Punisher No. 1, The Punisher War Zone e The Punisher War Journal. O filme O Justiceiro foi filmado em Tampa, Flórida e arredores em meados do final do ano 2003 e foi distribuído pela Lionsgate Films na América do Norte, embora a Artisan Entertainment, que lançou uma adaptação cinematográfica em 1989, do mesmo nome em DVD, tenha financiado e distribuído o filme com a eventual proprietária da Artisan, a Lionsgate. O agente de vendas da Artisan, Summit Entertainment, administrou as vendas internacionais com a Columbia TriStar Film Distribution International, adquirindo os direitos do filme em todos os territórios não norte-americanos, exceto Índia e China. O roteirista Jonathan Heslake concordou em dirigir o filme durante seu estágio de desenvolvimento, apesar de uma disputa com a Marvel Studios, marcando sua estreia na direção de um longa-metragem. O filme O Justiceiro foi lançado em 16 de abril de 2004 pela Lionsgate Films, arrecadando um total de 13 milhões de dólares nos Estados Unidos durante seu fim de semana de estreia e atingiu um total bruto de 54 milhões e 700 mil dólares. E para produzir o filme foi gasto um orçamento de 33 milhões de dólares, mas as críticas foram geralmente negativas. A Marvel Comics e a Lionsgate começaram o desenvolvimento de uma sequência intitulada The Punisher No. 2, que em vez disso se tornou o reboot O Justiceiro em Zona de Guerra, filme lançado em 2008, depois que Thomas Jane e o Jonathan Heslake deixaram o projeto devido a diferenças criativas. O filme marca a produção final da Artisan Entertainment para distribuição nos cinemas. A Marvel Studios começou o desenvolvimento de um novo filme do Justiceiro já em 1997. No ano 2000, a Marvel fez um acordo de longo prazo com a Artisan Entertainment para tornar 15 de seus personagens em filmes e programas de TV, entre eles o The Punisher, o Justiceiro, com Gale Anne Hurd
para produzi-los. O Justiceiro marca o primeiro grande lançamento independente da Marvel como proprietária de capital, por meio do qual contribui com personagens e suporte criativo para filmes de baixo orçamento, em troca de uma participação financeira no custo negativo. O roteirista Jonathan Hartley assinou o contrato para dirigir o filme em abril de 2002. E o Justiceiro também se tornou sua estreia na direção de um longa-metragem. Antes do início das filmagens, Jonathan Hartley não recebeu o orçamento que queria ou precisava do estúdio. Jonathan Hartley sabia que a maioria dos filmes de ação recebe um orçamento de cerca de 64 milhões de dólares. Ele recebeu apenas 33 milhões de dólares, com apenas 15 milhões e meio de dólares indo para o orçamento de filmagem e pós-produção do filme, com apenas 52 dias para filmar, o que é metade do tempo alocado para a maioria dos filmes de ação. A maior parte do roteiro original de Jonathan Hartley teve que ser editado e reescrito muitas vezes devido a problemas de orçamento. A primeira cena do filme deveria ter sido uma batalha ambientada no Kuwait durante a Guerra no Golfo, mas eles não conseguiram filmar esta cena como resultado dos cortes no orçamento. As filmagens do Justiceiro começaram em julho de 2003, em Tampa, Flórida. As filmagens terminaram em 14 de outubro de 2003, após 52 dias de filmagens. A Flórida foi escolhida como locação pela primeira vez por insistência do roteirista Michael Franz, que aconselhou a Marvel e a Artisan que seria barato filmar lá, que eles ganhariam muito mais pelo seu dinheiro do que em Nova York ou Chicago, além de querer usar locais ensolarados e escuros e industriais no roteiro. Como inspiração, Jonathan Hartley e o diretor de fotografia Conrad W. Hall analisaram dezenas de filmes de ação das décadas de 1960 e 1970, como a franquia de filmes do Dirty Harry, o filme Os Implacáveis, Três Homens em Conflito, O Poderoso Chefão e Bonnie e Clyde. Jonathan Hartley também afirmou que o filme é uma homenagem à franquia de filmes do Mad Max e Otelo de William Shakespeare, embora ele tenha sido inspirado por Otelo. Os personagens foram invertidos no filme, tornando o Justiceiro o instigador do ciúme que leva Howard Saint a assassinar seu melhor amigo e a sua esposa. Durante as filmagens de uma cena de luta, Thomas Jane legitimamente esfaqueou Kevin Nash na clavícula com uma faca borboleta da SEGA depois que um coordenador de dublês esqueceu de trocar os adereços. Kevin Nash não saiu do personagem e continuou a cena e aceitou cervejas geladas da equipe de filmagem como compensação. O personagem Microchip foi originalmente incluído em um rascunho anterior do roteiro de Michael Franz, junto com o personagem Jigsaw, mas foi cortado dos rascunhos posteriores por causa da aversão do diretor Jonathan Hartley por ele. Em vez disso, o personagem Mickey Duck, que foi fortemente baseado no personagem Mickey Fondose, serve como um aliado de Frank Castle.
Thomas Jane treinou por 7 meses com os SEALs da Marinha dos Estados Unidos e ganhou mais de 9 quilos músculos ao longo do treinamento. Thomas Jane inicialmente recusou o papel do Justiceiro por 2 vezes, assim como um papel no filme X-Men do ano 2000, pois não se via como um ator interpretando um super-herói. Ele só se interessou pelo personagem depois de ser convidado para interpretá-lo pela segunda vez, e ele tinha visto a arte do personagem de Timothy Bradstreet. John T. Higley e o Roy Scheider eram vizinhos na cidade de Nova York, e foi assim que Roy Scheider foi escalado para interpretar o Sr. Frank Castle. Thomas Jane retornou como Frank Castle no curta-metragem O Justiceiro Roupa Suja, lançado em 2012, que mostra Frank Castle punindo uma gangue que agrediu um grupo de prostitutas e dando uma de suas camisetas exclusivas a um garoto que foi assaltado pela gangue.